vocês. Nesse vídeo a gente vai falar sobre algumas leis muito importantes para as mulheres, mas não só, né? Porque elas não visam só proteger as mulheres, elas visam proteger as nossas crianças também. Então é muito importante a gente ter acesso a essas leis, a gente pesquisar sobre elas e a gente divulgar essa informação para que cheguem mais pessoas, tá? O primeiro que a gente vai falar não é um projeto de lei ainda em 2023, ele não é uma lei, ele é um projeto de lei, tá? Então é um projeto de lei que ele está sendo discutido, esse assunto está sendo discutido em outros países, como por exemplo a Suíça e a Nova Zelândia. Então ele, por enquanto, ele tem um nome em inglês, que é Stelting. Mas, dentro daqui do Brasil, ele está sendo configurado como violência sexual mediante fraude, que é quando o cara tira a camisinha no meio do ato sexual sem avisar a mulher, né? Então, isso está sendo, inclusive, qualificado como violência sexual não explícita, tá? Por quê? Porque ele não conta com o básico, que é o consentimento da outra pessoa, né? A gente tem as doenças, né, que são sexualmente transmissíveis, mas a gente tem que lembrar que no caso da mulher ainda existe o risco da gravidez, né? Então, se essa camisinha é retirada durante o ato sem a mulher saber, sem ela ser informada e sem ela concordar, isso é um tipo de violência, né? Então ele está sendo configurado como violência, né? Porque ele não conta com o consentimento, então pode ser qualificado como uma relação abusiva, né? Uma relação sexual abusiva, e está sendo discutido de 1 a 4 anos de reclusão, tá? Claro que não existe só nessa situação as mulheres, né? Que podem passar por isso, mas as mulheres, além de tudo, têm o risco da gravidez. Então esse projeto está sendo discutido, provavelmente ele logo virará lei, né? Isso é muito comum, embora a gente ache que não, mas existem muitas mulheres que relatam esse tipo de violência, que o parceiro tira a camisinha e ela simplesmente não sabe que ele fez isso, e aí ela pega alguma doença, ou ela tem uma gravidez ali, né, indesejada, e aí, como a gente sabe, né, a responsabilidade da gravidez fica com quem? Para a mulher, enfim, a gente já discutiu isso aqui, né? O outro assunto, o outro que a gente vai falar é sobre uma lei de fato, que é a Lei Joana Maranhão, né? A Lei Joana Maranhão, ela existe desde 2012 e ela foi criada na intenção de proteger não só as mulheres, mas as crianças, porque ela trata de combater a violência sexual contra crianças e adolescentes, né? A Joana Maranhão, ela é uma atleta brasileira que foi abusada, né, porque ela começou a praticar esporte desde que ela era pequenininha, e o treinador dela, o Eugênio Miranda, muito importante a gente falar o nome do abusador, né? A gente geralmente fala muito do nome da vítima, mas é muito importante a gente falar sobre o abusador, né? Então o Eugênio Miranda, ele abusou sexualmente da Joana Maranhão enquanto ela era criança e adolescente, e ele treinava ela, né? Só que devido a todas as consequências de um abuso, né, a Joana ela não conseguiu falar sobre o assunto durante muito tempo, e quando ela teve coragem de fazer a denúncia, o crime prescreveu, passou do tempo, já não valia mais, né? E aí o Eugênio Miranda tá aí vivendo a vida dele normalmente, sem ser punido pelos crimes. Então, a Lei Joana Maranhão, ela muda o Código Penal e agora a denúncia pode ser feita até 20 anos após a maioridade da vítima, né? Então, aquela criança, aquele adolescente que foi abusado, ele completou 18 anos, ele fez 18 anos, até 20 anos após ele ter feito 18 anos, ele pode fazer essa denúncia, tá? A lei entende que a criança e o adolescente são mais vulneráveis, podem sofrer ameaças, chantagens e outras estratégias de silenciamento, né? Então é importante a gente divulgar esse tipo de informação, porque a gente sabe muito bem como são os índices de violência contra crianças e adolescentes, não só no Brasil, né, no mundo todo, mas aqui a coisa é bem feia, né? Já existem atualmente projetos para que crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes se tornem imprescritíveis, ou seja, existem projetos para que quando a criança e o adolescente sofrerem algum tipo de violência sexual, esses crimes não prescrevam, esses crimes possam ser denunciados em qualquer momento da vida daquela vítima, tá? Para que assim os agressores possam ser punidos, certo? Denunciar é um direito da vítima, é importante a gente entender e saber disso. Denunciar é um direito da vítima. Muitas vezes ela tem direito também à indenização, é um direito da vítima, tá? Garantido por lei. Na outra lei que a gente vai falar sobre a Lei Carolina Dickmann, que também é de 2012 e que trata especificamente de crimes cibernéticos, né?
a Carolina Dickmann teve fotos dela íntimas, né, sem roupa, etc., vazadas. Uma pessoa invadiu o computador dela, pegou as fotos dela e falou que ia divulgar. Aí entrou em contato com ela, pediu um valor X lá e ela se negou a pagar. Quando ela se negou a pagar, esse cara pegou e jogou as fotos dela na internet para todo mundo e tal. A partir desse momento, criou-se essa lei, né? A partir desse caso, criou-se essa lei. E essa lei da Carolina Dickmann ela deu início a várias outras leis que tratam de crimes cibernéticos. Desde 2012, né, o acesso, né, a esses meios digitais no Brasil ele aumentou muito. Né? Então, outras leis foram criadas depois da lei Carolina Dickmann. Tá? Então, a lei Carolina Dickmann é sobre tipo fotos, né, vídeos, enfim, né, ela altera o Código Penal com relação a crimes cibernéticos e ela dá de 3 meses a 1 ano de detenção, mais multa e indenização, dependendo de quem for a vítima, dependendo de quem for o criminoso, né? Se você invade, ou se você tem o seu computador invadido, ou o seu celular invadido, as suas fotos roubadas e divulgadas sem o seu consentimento, isso é crime, lei Carolina Dickmann, se desdobra em vários outros artigos e outras leis que você pode usar para se defender, tá? E você pode entrar com processo, você tem direito, ele paga multa e você também pode receber uma indenização, tá? Outra lei muito importante, lei do minuto seguinte. Essa lei ela existe desde 2013 e ela dá a vítimas de violência sexual o direito garantido de atendimento obrigatório na rede pública, tá? Ao atendimento aí na rede pública, né, que seja emergencial, integral, multidisciplinar, né? A vítima ela tem garantida assistência física e psicológica, tá? E ela inclusive pode ser encaminhada para um serviço social ali no momento, né, no hospital, que se ela tiver necessidade disso, ela também pode ser encaminhada, tá? Nesse atendimento emergencial e que a vítima tem direito, ela passa por todos os procedimentos com relação a exames que ela precisa fazer de prevenção de doenças, de prevenção de gravidez, tá? E ela, inclusive, tem o direito de receber orientações sobre todos os direitos que ela tem depois disso, né? O que ela pode denunciar, onde que ela pode ir. Muito importante dessa lei, muito, muito, muito importante. A vítima não precisa apresentar um boletim de ocorrência. Chegou no hospital, eu não vou no hospital porque eu não tenho um boletim de ocorrência. Você não precisa. Só a palavra da vítima já é suficiente para garantir para ela o atendimento na rede pública nessa lei do minuto seguinte. Tá? O atendimento para exames, prevenção de gravidez, de doença, né, sexualmente transmissível. Então, só a palavra da vítima, dizendo que foi vítima de violência sexual, já garante esse atendimento. Tá? A outra lei que nós vamos falar é sobre uma lei muito nova, né, agora sim, de 2023, que é o acesso à laqueadura e à vasectomia, tá? Então, laqueadura e vasectomia tá liberado a partir dos 21 anos, mesmo se você não tenha filhos, tá? E não precisa mais da autorização do seu cônjuge. Glória a Deus, estamos aí em 2023, ninguém precisa da autorização de ninguém, né? A mulher antes ela precisava, né, da autorização do marido para fazer uma laqueadura, né? Ela não era dona do próprio corpo dela. Ela precisava que um homem falasse, ok, assinasse para que ela tivesse o direito de dizer eu não quero mais ter filhos, né? Mas agora, a partir de março de 2023, a mulher não precisa mais da autorização do marido, tá? Então vamos lá. Homens e mulheres com 2 filhos, que já tenham 2 filhos, não têm idade mínima para fazer laqueadura e vasectomia. Tá? Só chegar na rede pública, fazer todos os procedimentos que precisa lá para marcar a cirurgia, ok? As mulheres podem fazer a solicitação da laqueadura logo após o parto, tá? Não precisa comprovar risco para a próxima gestação, porque antes a mulher tinha que provar que ela podia morrer na próxima gestação, tá? Agora ela não precisa mais, então ela pariu. Ela fala para o médico, eu quero fazer laqueadura, ela já pode solicitar, tá? Ela não precisa esperar a próxima gestação, enfim. Então, assim, tem 21 anos, com 2 filhos já, pode fazer, seja homem, seja mulher, a cirurgia está garantida. Agora, se você é mulher e você quer fazer, você tem acima de 21 anos e você já não tem filhos, você não precisa da autorização do marido, você não precisa da autorização de ninguém, você vai lá e pede para fazer, tá? O SUS dá 60 dias por lei para que essa cirurgia aconteça, tá?
vai ter um atendimento ali de uma equipe multidisciplinar, vai ser feito ali você vai fazer uns exames, tudo que for necessário para fazer essa cirurgia, e aí você vai assinar os papéis e tal, que é uma cirurgia, né? Enfim, existe todo o procedimento lá, mas em 60 dias você já consegue fazer essa cirurgia, tá? Esse projeto está sendo analisado desde 2014 e, graças a Deus, em março de 2023 ele finalmente saiu. Ok? A nossa última lei desse vídeo é a lei Mari Ferrer, tá? A Mariana Ferrer, ela é uma influenciadora que sofreu violência sexual em 2018 e a lei que leva o nome dela é de 2021, tá? Então, ela visa proteger a dignidade da vítima de violência sexual e das testemunhas do processo durante o julgamento, tá? Ela visa proteger a dignidade moral e psicológica da vítima, tá? É quando, por exemplo, as pessoas que estão ali fazendo julgamento, o juiz, o promotor, né, os advogados, eles não podem usar de falas ou julgamentos para humilhar a vítima, né, para fazer julgamento sobre o que aconteceu ou sobre a vida particular da vítima, né. Então o juiz, o advogado, os promotores, eles têm que ficar atentos ao que está escrito no processo. Ele não pode ficar julgando a vítima, tipo assim, ai, mas eu acho que você pediu, né, você estava com aquela roupa. Isso não pode acontecer. Porque a Mariana Ferrer, ela foi humilhada e ela foi julgada durante o processo de julgamento em que ela foi vítima de violência sexual, né? Se você procurar o vídeo sobre o julgamento dela, ou o caso dela, você vai achar que, assim, realmente é terrível a maneira como ela é tratada, uma vítima é tratada durante o julgamento, né, do crime que aconteceu com ela. Então, é por isso que a lei leva o nome dela, né, para que nenhuma mulher mais passe pela situação que a Mari Ferrer passou, né? Então, a lei da Mari Ferrer, ela aumenta a pena do crime de coação. O crime de coação, de coagir alguém, ele já existe no nosso Código Penal, né? Então é o quê? É o uso de violência, grave ameaça contra envolvidos em algum processo judicial, né? Para favorecer alguém, né? E o crime de coação, ele tem de 1 a 4 anos de reclusão. A lei Mari Ferrer aumentou esses crimes, a pena desse crime, né, que é de 1 a 4 anos, ela aumentou em 1/3, né, porque por ser vítima de violência sexual, de crime sexual, tá? Então, o cara que fez isso com a Mari Ferrer, né, o abusador dela, o empresário do ramo do futebol, André de Camargo Aranha, ele tá aí, né, solto, livre, mesmo depois de ter praticado um crime de violência e ter visto, né, porque se você procurar você vai ver, ter visto a Mariana ter sido humilhada durante a sessão de julgamento dela, né. Então, o André de Camargo Aranha, ele tá aí solto, né, e a Mariana Ferrer, ela deu um nome para essa lei que visa aí para que nenhuma mulher passe pelo que ela passou, né. A gente espera, com a divulgação desse vídeo, com o que a gente expôs aqui nesse vídeo, que você divulgue para as mulheres que você conhece, que você divulgue para as pessoas que você conhece, para que todas nós possamos ter conhecimento de que essas leis existem. Você pode procurar sobre essas leis, eu vou deixar aqui embaixo todas as numerações das leis para que vocês possam procurar e ler mais sobre o assunto, né? Para que nenhuma de nós possa ser vítima desses casos se repitam, né? E principalmente para que outras mulheres não sejam vítimas, né? E para que a gente tenha conhecimento. Conhecimento é poder. A gente precisa saber quais são os nossos direitos para que nenhuma de nós, né, passe por essas situações que essas mulheres passaram. Fechou? Até o próximo vídeo.